Eu estou sentindo a presença de um parente que já está falecido. O que isso significa? É justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, aqui nesse vídeo. O que acontece, né, com os nossos parentes após a morte na sua relação conosco, né? Eles podem entrar em contato conosco, eles podem nos ajudar. O que acontece, né, com os nossos parentes falecidos? A gente pode dizer que isso se divide em três aspectos fundamentais. São três caminhos fundamentais, não significa que não existam outros, mas eu vou relatar para vocês três caminhos fundamentais que os espíritos dos nossos parentes costumam seguir após a morte do corpo físico com relação a nós, né? Com relação a nós que fomos os seus parentes e que ficamos aqui no plano físico enquanto eles foram ao plano espiritual, né? Então existem três caminhos específicos que eles podem seguir. O primeiro caminho, eu já falei muito sobre isso num vídeo, né, que eu fiz aqui no nosso canal. O primeiro caminho é que o nosso parente falecido, infelizmente, ele pode se tornar aquilo que a gente chama de espírito preso à Terra. A gente não vai se demorar muito nesse assunto, porque a gente já fez um outro vídeo sobre isso. Quem quiser pode ver aqui no nosso canal, né, sobre os espíritos presos à Terra. Mas, resumindo, o nosso parente falecido ele pode não admitir que ele morreu, né? Ele pode não admitir que ele não está mais aqui, ele pode ficar preocupado conosco, ele pode acreditar que ele pode nos ajudar de alguma forma, ele pode acreditar que a gente está seguindo por um caminho que não deveria seguir, então ele pode ficar aqui na Terra, ligado a nós, né, e nos atrapalhando de diversas formas, né? Ele pode nos atrapalhar, por exemplo, sugando nossa energia, nos passando os seus sintomas físicos, nos passando suas doenças, né? Ele pode nos atrapalhar nos transmitindo seus sentimentos negativos, né? E uma série de coisas, né, que podem acontecer também. Eles podem, por exemplo, tentar guiar os acontecimentos da nossa vida de uma forma que não necessariamente é boa para a gente, não necessariamente é boa para a evolução do nosso espírito. Então, eles podem nos atrapalhar de diversas formas, mesmo querendo ajudar. Eles podem acreditar que eles estão ajudando, mas na verdade eles estão prejudicando a pessoa, né? Esse é um dos caminhos que os nossos parentes falecidos podem seguir após a morte. Bom, o segundo caminho, né, que os espíritos dos nossos parentes podem seguir após a morte na sua relação conosco é vir nos fazer visitas, né? Muita gente me pergunta isso, né? Se os espíritos podem vir nos visitar, né? Ou em datas especiais, ou quando a gente pensa neles, ou até quando a gente não está esperando por essa visita. E a gente pode dizer que sim, isso existe, isso é fato, né? Os espíritos dos nossos parentes podem, se receberem autorização para isso, vir nos visitar em diversas circunstâncias. Essas visitas podem ser maiores ou podem ser em número reduzido, dependendo de determinadas circunstâncias, né? Um exemplo de visita, né, muito interessante é o que a gente vê, por exemplo, no filme Nosso Lar, né? A gente viu, todo mundo que assistiu esse filme, né, o Nosso Lar, o filme do Desencarne, do André Luiz, né, de acordo com a obra Nosso Lar, de Chico Xavier, tem uma parte, na parte final do filme, que o André Luiz, finalmente, depois de tanto tentar, né, ele recebe autorização para ir visitar a família dele. Ele já não via a família dele há muito tempo, né? Já tinha assim, alguns anos que ele não via a família dele. Então ele recebeu essa autorização do plano espiritual, né, pela questão dos bônus hora, e aí veio ao plano material fazer uma visita à família dele. Mas quando ele chegou aqui, no plano físico, ele descobriu que a família dele tinha seguido um outro caminho. Por exemplo, a esposa dele já estava com outro marido, né? E parece que isso era uma coisa que ele não esperava. A esposa já estava casada. E quando ele chegou na casa, na sua casa antiga, e viu que a esposa estava casada com outro homem, ele teve uma sensação muito negativa, ele teve um choque emocional ali naquele momento. Ele ficou com raiva, isso não foi mostrado, né, no filme, mas dá para perceber assim, que ele ficou com raiva, ele ficou transtornado, muito transtornado com aquilo, em ver aquela situação, porque ele imaginava que a esposa estivesse lá, pensando nele, né? E, na verdade, ela tinha seguido o caminho dela.
o que é o correto de se fazer. Ela tinha seguido em frente. Então, o que aconteceu? Depois de se deparar com essa situação, André Luiz ele teve uma baixa muito grande na sua energia. E nesse momento, essas energias que ele mesmo criou, energias negativas, atraíram ele para o umbral, né? Vocês podem perceber que no filme mostra isso também, que ele está com energias assim, muito negativas e aí ele é atraído para o umbral. Ele começa a perceber ali aquelas cenas do umbral e como se ele estivesse voltando, de fato, para o umbral. Só que aí ele volta para o umbral, aí ele faz uma reflexão, né? Ele faz um trabalho interior e consegue se libertar, mais uma vez, do umbral, como ele já tinha se libertado antes, da primeira vez, né? Da segunda vez fica mais fácil da gente se libertar do umbral. Então ele conseguiu se libertar e aí o que ele fez? Ele voltou para casa, para sua antiga casa e percebeu que o marido da ex-esposa dele estava doente, estava de cama, né? Ele estava com uma doença que eu não me recordo agora qual era a doença, mas ele estava realmente doente, estava enfermo. E aí o que ele fez? Num ato de desprendimento do André Luiz, ele viu que tinha um copo com água ao lado da cama e foi e fluidificou o copo de água. Ele fez uma fluidificação do copo de água, né? Ele transmitiu energias muito positivas para aquele copo. Então, o marido da ex-esposa bebeu aquela água e no dia seguinte acordou se sentindo muito melhor. Acordou se sentindo bem, acordou se sentindo tranquilo, né? Acordou bem disposto. E a esposa dele ficou muito feliz, né? E o André Luiz também ficou feliz porque a esposa estava feliz, né? Isso, gente, é uma coisa muito importante porque isso é uma demonstração do nosso amor incondicional. É uma demonstração de desprendimento daquele espírito, né? O espírito, ele precisa estar desprendido de qualquer tipo de laço que o prenda ao plano da matéria. Então, ele realizando esse ato de desprendimento, de amor incondicional, ele estava querendo dizer que é muito mais importante para ele a felicidade da esposa, não importa com quem ela fique, do que ela ficar sozinha, né? Ficar sozinha e infeliz, ou ficar esperando por ele ter desencarnado, né? Esse foi um ato de desprendimento muito importante para o André Luiz conseguir seguir a caminhada espiritual dele e a evolução do seu espírito, né? Esse ato de desprendimento, inclusive, é algo que todos devem almejar. Por isso que o espírito, quando ele faz a visita ao encarnado, ele tem que fazer de uma forma absolutamente desprendida. Ele não pode tentar guiar o encarnado da forma como ele acha que deve ser a vida do encarnado, porque senão ele acaba se tornando um espírito preso à Terra, acaba se tornando um obsessor. Existe até uma história que se conta, né, no espiritismo, no espiritualismo, da mãe que desencarna, né? A mãe desencarna e o filho fica encarnado aqui no plano do mundo. E aí a mãe fica lá no plano espiritual e fica sofrendo por causa do filho. Ela fica mais ou menos assim, não, será que ele vai conseguir agora fazer aquilo? Será que ele vai agir da forma correta? Será que ele vai se deixar levar por essa tentação? Ai meu Deus, o que será que ele vai fazer? E aí ela fica sofrendo por causa do filho. Esse espírito dessa mãe não pode ainda fazer visita ao filho, porque se ela fizer visita ao filho, ela vai sofrer muito, ela vai tentar interferir e vai passar esse sofrimento dela para o filho. Esse é o segundo caminho que um espírito de um parente nosso pode tomar após a morte. E o terceiro caminho principal que um parente nosso, que já desencarnado, pode seguir no plano espiritual é se tornar o nosso guia espiritual. Ele pode se tornar o nosso mentor, o nosso espírito guia, né? O nosso espírito guardião, como se diz. Então, o nosso parente, se ele tiver o desprendimento necessário, se ele já tiver um certo avanço espiritual, se já for um espírito assim um pouco mais elevado, ele pode, de fato, ser incumbido da tarefa de nos ajudar aqui no plano do mundo. Ele vai nos ajudar sempre com as orientações dos espíritos mais elevados. Então, ele capta essa orientação dos espíritos mais elevados e transmite orientações, conselhos, né? Vai tentando guiar a gente da melhor forma possível. Ele pode, por exemplo, transmitir força espiritual para a gente nos momentos das piores provações que a gente passa, né?
aquele momento que a gente está sofrendo muito, ele pode vir e transmitir aquela energia positiva que nos eleva, que nos dá ânimo e que nos faz seguir em frente, apesar de todas as tribulações, de todas as provas que a gente pode estar passando. O espírito guia, ele também pode aconselhar, ele também pode orientar, ele pode transmitir pensamentos do que seria o melhor para a pessoa fazer num determinado momento. Ele pode transmitir pensamentos positivos, ele pode transmitir orientações, pode transmitir uma sabedoria que é importante para o espírito encarnado saber naquele momento. De fato, não é muito comum acontecer dos nossos parentes se tornarem os nossos espíritos guia, né? Os nossos guias espirituais, porque nem todos têm o desprendimento necessário para isso. Muitas vezes a gente quer guiar aquela pessoa da forma como a gente acha que ela deve ser guiada. A pessoa tem que escolher aquilo que a gente acredita que é a melhor escolha para ela. E isso não necessariamente é o melhor. Bom, gente, então esses são os 3 caminhos que os espíritos dos nossos parentes podem tomar após a morte, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita paz e muita luz a todos.